Olá a todos, aqui nesse vídeo nós vamos trabalhar com opções de projeto. Também um recurso bem interessante do Revit, que permite que você tenha várias versões, várias soluções para um projeto no mesmo arquivo. Então você não tem a necessidade de fazer, se você tem 3 volumetrias para um projeto, 3 propostas volumétricas para um projeto, você não precisa ter o arquivo 1 da volumetria 1, o arquivo 2 da volumetria 2, o arquivo 3 da volumetria 3. Você pode ter tudo num arquivo só. E para isso você usa um recurso chamado opções de projeto. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer três volumetrias como se fossem 3 opções de projeto usando esse recurso. E o mais interessante, depois eu vou mostrar ao longo do vídeo, essas 3 volumetrias estão linkadas com tabela. Então você, para apresentar para um cliente ou para fazer um estudo com o fornecedor, você pode mostrar 3 situações diferentes com dados numéricos, como área, gasto, etc. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar fazendo uma volumetria simples. Massa e terreno, massa no local. Vou fazer um retângulo. E vamos criar uma volumetria com altura de 6. Concluir massa. Então essa aqui é a primeira volumetria do meu projeto. Então a partir daqui eu vou fazer depois mais 2 opções e nós vamos trabalhar com as opções de projeto. Só que antes de fazer propriamente as outras opções, eu tenho que configurar o arquivo para essas opções de projeto. Para abrir a janela de opções de projeto há 2 caminhos. Um caminho é aqui embaixo, você tem uma caixinha ali, opções de projeto, mas você tem também aqui em gerenciar opções. Aqui está errado, aqui ele está com opções de desenho aqui em cima, opções de projeto aqui embaixo, mas é a mesma coisa. Isso aqui, ó, se apertar a caixa, opções de projeto, até é um erro aqui de tradução, que é a mesma coisa, essa caixa de cima, ó, opções de projeto, e aqui embaixo, opções de projeto. Então, na caixa de opções de projeto, você pode ser tanto lá por cima no gerenciar ou aqui embaixo, você monta a estrutura para fazer as opções. A primeira coisa, você tem que criar o que chama de conjunto de opções. Ó, não tem nada aqui, eu vou fazer novo. Ele cria o conjunto de opções 1 e já estabelece esse cubo como a opção 1 principal. Isso depois pode alterar, eu mostro, mas essa aqui é a opção inicial. Primeiro que você tem que ter em mente é o seguinte: quantas opções vão ter, né, nesse conjunto 1? Então, vamos supor 3. Então, eu coloco mais 2 já. Então, eu tenho a opção 1, que sempre vai ser estabelecido como a principal. Depois você pode trocar, se for o caso. E eu coloco mais opções. Então, eu aperto aqui novo, uma opção 2 e uma opção 3. Então, eu já tenho 3 parâmetros estabelecidos para entrar uma volumetria para cada um aqui. Aí aqui dentro eu posso ainda, antes de fechar essa caixa, nessas opções aqui eu posso trocar o nome, ó. Por exemplo, eu posso dar renomear e colocar, em vez de chamar opção 1, eu posso chamar cubo, para facilitar a visualização. Cubo, essa aqui, a opção 2, eu posso renomear de trapézio. E a terceira volumetria que eu vou fazer, eu vou chamar de curva. Então vai ser uma volumetria que tem uma parte curva. Então você pode trocar o nome, você pode excluir uma das opções, não vai ter só 2, você pode apertar excluir, duplicar se for o caso e tornar principal. Essa aqui depois eu mostro quando a gente trocar essa principal, que é o cubo, para outra. O que isso implica. Ok? Então fechar. Agora nós vamos fazer a criação das opções. Para fazer a criação das opções, eu tenho que escolher um elemento no meu projeto que vai ser trocado, que vai se alternar. Aqui no caso eu vou trabalhar com a massa, mas pode ser uma parede, pode ser uma porta, pode ser uma laje que vai trocar, um telhado. Aí você vê o que vai ser essa opção de projeto. E essa opção que vai ser a opção de projeto, você vai jogar no set, que a gente chama, numa configuração. Então é o que a gente vai fazer agora. Você escolhe um elemento, seja massa, telhado, laje, o que for, viga, que você vai ter como opção diferente, e você faz o seguinte: você clica, vem aqui de novo no gerenciar e você vai fazer o adicionar ao conjunto. Então, adicionar ao conjunto é para você avisar o programa que você vai ter opções de projeto disso que você selecionou.
adicionar no conjunto. Você vai usar essa volumetria para ter de formas diferentes para as 3 opções, ó, cubo, trapézio e curva, ok. Então agora você já pode fazer, tá, criar as 2 novas opções. Você vai fazer isso diretamente aqui embaixo, ó. Depois que você criou tudo isso, aqui embaixo já fica, ó, modelo principal, cubo, trapézio e curva. Tá? Antes de fazer o trapézio e a curva, presta atenção nesses detalhes, como é que o programa trabalha. Observa que agora, ó, eu não estou conseguindo selecionar, ó, o cubo. Por quê? Porque ele já está preso dentro do modo cubo principal. Então, depois que você cria os 3, muda o processo de seleção. Então, agora, se eu quero selecionar o cubo, eu pulo no cubo, eu seleciono só ele, pode ver que o resto ficou no modo mais claro. Então, ele muda o processo de seleção. Você vai conseguir selecionar o cubo só quando clicar no cubo, depois a forma trapézio só aqui e a curva só aqui. Ah, mas eu quero voltar a selecionar no modelo principal o cubo. É possível? É possível. Aí você vai ter que clicar nessa caixinha excluir opções, aí você consegue selecionar o cubo. Mas por padrão ela vem clicado para você selecionar aquele que você botou na configuração, que é a massa, somente nas opções. Então por hora eu vou deixar aqui marcado e vou pular para as opções. Cubo, consigo selecionar o cubo. Agora vamos criar os outros. Trapézio. Então agora eu vou mudar essa forma, editar no local. Vou fazer aqui, ó, um com forma de trapézio. Tab. Com forma de trapézio. Concluir massa. Agora eu vou abrir este e vou colocar curva. E vou fazer este aqui com uma curvatura. Vou trocar aqui a superfície de cima. Editar perfil. Vou tirar essa linha. Vou fazer um arco. Fazer um arco. E aí eu confirmo, agora tem um arco ali, concluir massa. Então este tem uma curvatura. Então agora eu já tenho as 3 opções. Ó. Então se eu estiver mostrando para o meu cliente, eu posso mostrar as volumetrias. Eu tenho com essa, tenho assim meu projeto e tem o com cubo. Então já tenho as opções. E se eu quiser voltar no modelo principal, eu volto, mas com aquela característica que eu falei, eu não seleciono, só vou selecionar se eu liberar ou excluir opções. Também, quando eu estou no modo cubo, curva ou trapézio, eu só vou conseguir selecionar o terreno aqui se eu desmarcar esse somente ativo. Ele está marcado somente ativo, ou seja, eu só consigo selecionar o elemento que se altera. Se eu quiser clicar num elemento que não se altera, eu tenho que desmarcar o somente ativo. E aí eu consigo selecionar. Ó. Embora ele continue com uma cor mais clara, você seleciona. Tá? Então, fique atento a essa caixinha que liga e desliga, caso você queira clicar, ver algum parâmetro ou alterar alguma coisa. Ok? Mas o que você estabeleceu para ser alterado foi aquela hora que nós selecionamos o cubo e viemos aqui em gerenciar e clicamos em adicionar ao conjunto. É na hora que você adiciona o conjunto que você fala que elemento que vai se alterar dentro daquele projeto. Então já está feitas as opções. Agora nós vamos ver um outro aspecto interessante que é, além de eu poder trocar e mostrar para o meu cliente as diferentes opções, eu consigo linkar essas diferentes opções com tabela. Então o que eu não vou fazer aqui, eu posso fazer um piso de massa que vai gerar uma tabela de piso de massa para cada uma das situações de projeto. Então vamos fazer isso. Então cubo, clico no cubo, piso de massa, vou fazer o piso de massa PAV 1 e PAV 2. Ok, já cortou ali, ele está com 2 pisos de massa. Já posso fazer uma tabela. Então, tabelas e quantidades. Botão nova tabela e quantidade. Eu venho aqui e boto no modo construção. Massa. Piso de massa. Ok. Aí eu jogo para cá o que eu quero ver na minha tabela. Então, eu quero ver nível, que é a primeira coluna da minha tabela. E eu quero ver área do piso. Ok. Então, tá lá. Pavimento 1 e pavimento 2. Como é um cubo, os dois têm a mesma área. Deixa eu fechar algumas vistas aqui, ficar só com a vista 3D e com a tabela. Deixa eu fechar essa outra tabela aqui. Então tá aqui. Deixa eu dar um WT, um atalho para mim ver a tabela e ver o meu cubo ali. Então agora quando eu passo para trapézio, ele não tem piso de massa. Aí eu faço. Coloco também piso de massa, pavimento 1. Pavimento 2, ok. Ele tem a tabela ali. Agora eu vou passar para a opção de projeto curva. Clico na curva, piso de massa,
PAV1 e PAV2, ok. Então está vinculado, então eu estou vinculando as tabelas com as opções. Ó. Então, cubo, muda a tabela lá. Ó. Trapézio, muda a tabela. E curva, muda a tabela. E agora eu poderia configurar a tabela para fazer a soma de área, porque além de eu ver quanto tem cada pavimento, eu posso somar as áreas. Então, para fazer isso, eu vou aqui em formatação, vou pedir para a área do piso aqui em formatação, calcular os totais, e aí em classificar e agrupar, eu tenho que classificar para ele aparecer embaixo. Se eu só der OK, ele não vai fazer. Então, eu volto aqui, classificar por nível, e aí eu posso pedir para aparecer embaixo ali no rodapé. Ok, então apareceu ali embaixo, e para fazer a soma total, eu vou em classificar e agrupar, total geral, ok. Então ele está marcando que o pavimento tem 151, o outro tem 166 e o total geral 318. Até não ficou bom colocar esse rodapé, acho que eu vou tirar. Senão fica duplicado ali, fica só com uma linha mesmo. Pronto, tem a soma. Aí eu consigo agora rodar as minhas opções de projeto e ver a área total também de cada uma das opções. Então, curva 318, trapézio 358 metros quadrados, cubo 303. Então, uma ferramenta interessante para quem quiser apresentar diversas opções. Para finalizar, vamos voltar lá na tabela do opções de, aliás, na janela opções de projeto, para mostrar algumas opções que eu falei. O cubo principal, esse parênteses principal, na verdade é a forma que fica aparecendo quando você bota a opção modelo principal. Então, modelo principal, por que aparece o cubo? Porque lá está como o principal. Se você trocar o principal, por exemplo, o principal é o curva. Eu clico aqui em curva e tornar principal. Então, agora, quando tiver modelo principal aqui embaixo, é o curva que aparece. Então, é isso que significa esse entre parênteses principal. Principal porque é o que vai aparecer quando a opção modelo principal estiver aqui embaixo. É só isso, praticamente. Quando vocês não quiserem mais esse estudo no arquivo, quiserem desfazer, muito cuidado é o seguinte, você pode pegar esse conjunto de opções aqui e você pode dar um excluir aqui. Ó. Só que olha o que vai acontecer. Se eu der excluir, ó, ele vai aparecer excluir, ele vai tirar tudo. Não tem mais nada, não tem volumetria, não tem tabela, mais nada. Então, muito cuidado. O que se recomenda fazer é o seguinte, quando você não quiser mais os estudos, não vem direto no excluir, você coloca este aceita o principal. O que é aceita o principal? Ele desfaz os estudos, mas ele fica com o estudo ainda. Ele não deleta tudo, tabela e volumetria, tudo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estudei e o cliente escolheu trapézio. Eu vou transformar trapézio em tornar principal. E aí eu vou fazer o seguinte, na hora de excluir tudo isso aqui, em vez de clicar em excluir, eu vou fazer o seguinte, aceitar principal. Ó, ele vai excluir todas as outras opções. Ele avisa que ele vai excluir a tabela, mas ele encerra os estudos, ó, não tem mais estudo, e ele deixa ainda aqui essa opção. Aí depois você pode refazer a tabela de piso de massa, você tem a tabela do piso de massa, mas ele não exclui tudo, ele deixa a volumetria que você entendeu que era melhor. E pode ver que aqui embaixo voltou ao modelo sem nenhum tipo de opção de projeto, você pode, como aparece quando você abre pela primeira vez. Ok, então é isso, é uma ferramenta bem interessante para você dar opções, para você fazer análises sobre diferentes situações, sem ter que ficar criando vários arquivos. Aí abre um arquivo, faz tabela no outro arquivo, fecha o arquivo, abre outro arquivo. Não, tudo no mesmo arquivo, só trocando embaixo o menu, ele vai te mostrando as opções e você vai vendo na tabela em tempo real o que cada opção está entregando. E você tem uma solução bem interessante. É isso.